tarde a todos. Me chamo Tiago, sou apoiador de saúde do DCI Yanomami, representando o nosso coordenador substituto Alberto, né, que não pôde estar presente. Aqui quero cumprimentar a mesa, né, a nossa ministra Sônia, agradecer ela por disponibilizar um momento na sua agenda para conhecer a realidade do distrito, né? Então, vou falar um pouco da caracterização do distrito, né? Hoje nós somos responsáveis por assistir toda essa população indígena, né, que são 31.500 aproximadamente, né, no qual eles residem em dois estados, né, o estado de Roraima e o estado do Amazonas, né, contemplando aí 8 municípios, sendo que 5 municípios são no estado de Roraima e 3 municípios do estado do Amazonas, no qual existe aproximadamente 400 comunidades indígenas, né, 68 pontos de atendimento à saúde, no qual a gente presta atenção primária, né? Então, o nosso distrito está sofrendo a gente tem diversas fragilidades, né? Que está recorrente na mídia, né? A questão da desnutrição, que é um agravo, né? Muito preocupante do distrito, consequente dos invasores, né? E hoje o nosso distrito está buscando alternativas, né, junto ao Ministério da Saúde, junto aos demais ministérios, né, para poder achar estratégia, né, para solucionar esses problemas que nós estamos enfrentando, né? Hoje a gente tem atualmente 3 polos base fechados, né, em virtude dos invasores, questão de conflito, né? E então acaba que a gente foi obrigado a fechar esses três polos, né, que ficam na região do Surucucu, e consequentemente com esses fechamentos o polo base do Surucucu ficou um pouco sobrecarregado. A demanda toda dos fechados estão sendo encaminhadas para o polo base Surucucu, no qual a gente tem uma grande demanda de remoção, né, e atendimento. E é isso. Então, boa tarde, pessoal. Consegue ouvir direitinho? Tá. Então, sou a Lúcia Alberto, eu sou diretora de Promoção e Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, lá em Brasília. A FUNAI tem acompanhado, né, essa situação. É uma situação que há muitos anos nós somos indígenas, lideranças, que conhecemos essa situação que vem ocorrendo na terra indígena Yanomami. E nesse mês de janeiro, essa situação ela foi vista, né, por todo mundo. E a situação Yanomami ela é muito, muito grave mesmo. A FUNAI ela tem atuado no COI nacional, aqui no COI local também. Nós temos participado também das agendas interministeriais. Ontem foi a posse da nossa presidenta Joênia Wapichana, que em sua fala tem ressaltado a importância do governo federal agir para retirar logo todos os garimpeiros da terra indígena Yanomami, porque se não retirarmos esses garimpeiros logo, essa situação de desnutrição, aumento de malária, cada dia que nós viemos aqui, nós estamos vendo esses dados, né, aumentando de malária, não vai diminuir. Então, a prioridade hoje que nós temos que atuar como Estado é para retirar esses garimpeiros, fazer a desintrusão da terra indígena. Nós temos a orientação do presidente da República, da nossa ministra também, para que seja fortalecida as unidades da FUNAI dentro das terras indígenas. Nós temos 3 bases de proteção etnoambiental que são coordenadas pela nossa coordenação geral de índios isolados e de recente contato. O nosso coordenador está aqui conosco nesta agenda. Então, nós temos essa prioridade de fortalecer a presença da FUNAI nessas unidades. Também ontem, a presidenta da FUNAI ela assinou uma portaria que cria um grupo de trabalho interno da FUNAI para qualificar ainda mais a nossa participação.
porque a FUNAI ela tem uma ação muito ampla, né, que vai desde o apoio à proteção territorial, à recuperação ambiental e também a qualificação das políticas sociais, direitos previdenciários. Então, tem muitos indígenas Yanomami que vêm aqui para Roraima, para Boa Vista, desculpa, receber seu salário família, salário de aposentados, né, salário de professores, e muitos têm dificuldade de voltar por conta do custo mesmo desse deslocamento e acabam ficando aqui. Né? Então, nós estamos atuando também com a Caixa Econômica, com outros órgãos do governo federal para fazer o atendimento melhor para o povo indígena Yanomami, tanto aqui do estado de Roraima, como também do estado do Amazonas. E principalmente aqui no estado de Roraima, levar um balcão da cidadania para garantir que os Yanomami também sejam cidadãos brasileiros, porque nós sabemos que muitos não têm ainda a documentação, né? Então, nós estamos fazendo esse diálogo mais amplo com outros órgãos também para dar essa visibilidade para essa situação. Então, é isso. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Hernani Santos. Eu estou aqui na coordenação do COI local. Eu vou estar passando alguns dados já direto relacionado ao que o COI está desenvolvendo e o que está fazendo, até para suprir um pouco a demanda dessas informações que estão sendo solicitadas para a gente, tá? Hoje, na CASAI, nós estamos com 601 pessoas dentro da CASAI, divididas entre pacientes e acompanhantes, né? Nós temos 50 indígenas internados entre o Hospital Geral e o Hospital Infantil, tá? Estamos com 2 equipes compostas por profissionais da Força Nacional, uma em Auaris e outra no Surucucu, onde há uma média de 60 a 70 atendimentos diários. Para entender um pouco a lógica disso, nós tivemos no Auaris ontem 79 atendimentos, sendo uma criança grave diagnosticada de novo, nutricional, tá? Estado nutricional grave, 3 casos de malária. Hoje, na visita em outras malocas próximas, foram 50 casos de malária detectados. No Surucucu, também nessa média de 50 a 60 atendimentos diários, tá? E nós estamos agora no início da semana, previsão para dia 7, está entrando mais 9 equipes de saúde da Força Nacional junto com o DICEI, para se deslocar mais dessas unidades para as malocas, tá? Temos também um deslocamento iniciado para o lado do Amazonas, que é onde a gente está tendo também bastante problemas relacionados à malária, principalmente, onde está sendo também movimentado e já tem uma equipe que está indo para a área da Missão Catrimani, que já é mais próxima do Amazonas, e vamos reforçar a ida de equipes de entomologia para dentro do Amazonas, na área do Rio Padauiri, onde está tendo bastante malária também, tá? Acho que é isso um pouco do que a gente está fazendo aqui, tá? Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar aqui a mesa, em nome da nossa ministra Sônia e toda a sua comitiva. Então, eu sou Edinho, sou coordenador-geral do CI, e uma das maiores organizações aqui de Roraima, no qual completou 50 anos agora no mês de janeiro, uma festa muito celebrante do dia 15 a 20 de janeiro, no qual nós celebramos. Bom, a gente está falando aqui de uma situação, né, que a gente tem acompanhado, que com certeza não é mais nunca novidade para ninguém,
o que a gente sentiu, né, que no processo desses 4 anos, ou seja, desde 2016, onde se agravou nessa situação que a gente hoje está vendo o que já foi visto, né? E dessa situação dos nossos irmãos Yanomami não há justificativa a não ser, né, um crime que foi cometido e planejado para um extermínio dos povos indígenas, principalmente o povo Yanomami. E nós estamos acompanhando, né, a gente intensificou, né, um apoio emergencial com arrecadações de vários parceiros, instituições, amigos, de forma voluntária, no qual realmente somaram conosco e nós procuramos atuar em 4 grandes regiões, né, que é a Uaris, a Jarani, Missão Quatrimânia e Surucucu, mandando alimentação e também mandando medicamento, né? Recentemente a gente mandou bastante medicamento para poder atender na área solicitado. Mas dizer para vocês bem claro, né, que nós temos uma posição que, de fato, não é uma coisa de uma pessoa, é do movimento indígena, dos povos indígenas, até das instituições parceiras, né, que a prioridade é fazer a retirada, né, dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, no qual, né, não há justificativa, né, por causa desse crime que está acontecendo. O outro é a proteção dos territórios indígenas, né, que também é importante por parte do governo, né, e por parte das entidades responsáveis, que sempre era, né, responsabilidade do Estado para fazer isso e sempre foram omissos, né, durante esses tempos, e a gente quer, de fato, que seja efetivado. Outro seria a recuperação, né, da terra indígena Yanomami, porque vai levar de 10 a 15 a 20 anos, até 50 anos, né, para recuperar o solo que foi degradado, né, o rio que foi extinto, né, e a população que psicologicamente, né, espiritualmente, podemos dizer assim, foi apagado, né? Nós temos hoje uma população de 31 mil, mas que a metade dessa população, de fato, ela precisa recuperar a sua liberdade, a sua dignidade. Então, a gente precisa trabalhar esse plano, né? E, por último, a gente tem, né, essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, né, uma missão dura, né, e que precisa ser feito, né? A verdade dói, mas ela tem que ser dita. Então, a gente pede a investigação, né, e punição, possivelmente, dos grandes criminosos que, de fato, financiaram essa tragédia, esse crime, né, esse câncer que está matando, né, o povo Yanomami. Então, para nós, a gente não tem muito o que contar. O que a gente tem que é denunciar e, de fato, né, cobrar investigação e punição dos culpados hoje que estão matando o povo Yanomami. Porque a gente não vai mais aceitar esse crime que tem acontecido e que está continuando. Mas a gente está com essa bandeira e nós vamos acompanhar para, de fato, ser resolvido. Muito obrigado. Bem, uma boa tarde a todos e todas. Agradecer aqui o convite da ministra também para a PIB, né, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, poder estar compondo, né, a convite, essa comitiva da ministra do Ministério dos Povos Indígenas nessa visita, nessa in loco aqui para entender um pouco mais a realidade que a gente vem acompanhando já de algum tempo, né, na mesma linha do companheiro Edinho, do Conselho Indígena de Roraima. A PIB, o Movimento Indígena Nacional, ele vem já de algum tempo, né, trazendo, né, à tona alguns fatos, né, fazendo algumas denúncias, né, no sentido de investigação para esses casos. Né, a DPF 709, né, implementada pela PIB no Supremo Tribunal Federal, já trazia um indício de investigação que era necessária, de atuação que era necessária do governo federal, né, do governo anterior, no sentido de garantir, né, atenção à saúde dos povos indígenas, nesse caso aqui em específico também sobre o povo Yanomami, a situação do povo Yanomami. Nada foi feito a contento, né, e à altura para que se pudesse, né, amenizar ou sanar a situação que estamos vendo hoje, né, que está sendo evidenciada, porque agora sim está tendo uma maior investigação, está tendo uma maior apuração, né, dos dados. Muitos dados, né, do governo anterior eram dados, né, manipulados, né, e aí isso está sendo demonstrado agora, o quanto que as subnotificações estavam ocorrendo e mascarando, né, ou por omissão ou pelo modus operandi mesmo do governo anterior,
né, sobre o descaso com a saúde indígena, e nesse caso aqui, em especial, na situação do povo Yanomami, que é o que está sendo demonstrado para toda a sociedade brasileira e internacional hoje, da situação que se encontra. O governo anterior, o governo Bolsonaro, negou, né, mais de 21 pedidos de investigação, de denúncia que foram feitas, né, sobre essa situação específica. Então, para a gente, né, do movimento indígena, para a PIB, as suas organizações regionais, tem sim um culpado, e esse culpado ele tem que ser investigado. O governo anterior ele foi omisso, ou operou, na verdade, né, conivente com a situação que se encontra hoje, e a PIB, né, vem tomando providências para que esses crimes não sejam impunes, não passem em branco, né, por conta de uma ação agora do governo atual, né, que possa se colocar no esquecimento o que ocorreu, né, no massacre nesses últimos 4 anos. A PIB entrou na semana passada com uma representação, né, com pedido de investigação e apuração, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, da ex-ministra Damares, né, do ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, e do ex-secretário de Saúde Indígena, Robson, por entendermos que, sim, eles são culpados e são parte desse processo de tudo que está ocorrendo hoje aqui na terra indígena Yanomami, assim como em outras situações de saúde dos povos indígenas. A PIB, né, vem apoiando, nesse último dia 2 agora, né, com o início do ano legislativo, a deputada federal Célia Chacriabá, né, que é uma deputada indígena, do movimento indígena, que tomou posse na Câmara, né, junto com o deputado Dorinaldo Malafaia, do Amapá, né, entraram com um requerimento de solicitação de instalação da CPI Yanomami, no sentido de investigar, sim, o período dos 4 anos, de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022, tudo o que ocorreu de omissão ou de modus operandi mesmo do governo anterior, para investigar a situação que se encontra hoje a saúde indígena do povo Yanomami. Não é admissível que a gente possa deixar a sociedade brasileira, a sociedade internacional, nós como movimento indígena, vamos continuar alerta, porque não iremos permitir que esses 4 anos de atrocidade contra os povos indígenas, e nesse caso especial aqui do povo Yanomami, seja passado em branco, não tenha investigação e não tenha punição, né, para os verdadeiros culpados. Então a gente vai precisar estar muito, né, juntos, né, com as nossas organizações locais, né, regional, a PIB, o Movimento Indígena, vai estar em alerta para continuar fazendo pressão junto ao Supremo Tribunal Federal, né, no âmbito da DPF 709, e apoiando também essas novas ações do atual governo, no sentido de tentar ao máximo amenizar essa situação do caso Yanomami, assim como várias outras situações também de saúde indígena, que precisam, né, de uma melhor atenção agora do novo governo federal, por tudo que foi deixado de descaso, de omissão, né, e de desmantelamento da saúde indígena no governo anterior. Então, a articulação dos povos indígenas do Brasil vai continuar firme e forte nessa luta, e contamos com o apoio de todos, né, nessa empreitada. Obrigado. Olá, boa tarde a todas, a todos e todes. Sou a Sônia Guajajara, estou aqui na condição de ministra de Estado do Ministério dos Povos Indígenas, e exatamente 15 dias após a nossa primeira visita aqui em Boa Vista, né, onde teve a presença do presidente Lula, né, e mais alguns ministros aqui para acompanhar de perto, conhecer de perto a situação que se encontra o povo Yanomami. Naquela ocasião, visitamos a CASAI, a Casa de Atenção, né, de apoio à saúde indígena, e identificamos naquele momento que tinha ali mais de 700 pessoas do povo Yanomami na CASAI, alguns com a condição já de alta para voltar para o seu território, e não voltaram, né, porque não tinha a logística, né, a estrutura aérea para voltar para os seus territórios. Então, ali a gente identificou, de fato, além dessa crise humanitária, sanitária, também uma situação de emergência nutricional. Então, a gente volta aqui para fazer esse acompanhamento, entender como estão sendo organizadas as ações, né, entre as equipes de saúde, a distribuição de alimentos, né, esse acompanhamento do DICEI, da FUNAI, né, e da COI local, que está interligada com a COI nacional, né, para que a gente possa estar sempre otimizando, né, essas ações.
né, nós entendemos que é o momento do Estado se fazer presente e, por isso, né, o governo federal tem já adotado algumas medidas emergenciais para que a gente possa, né, num prazo mínimo aí, tirar essa situação de calamidade sanitária, né? Então, foi instalado, né, essa base ali para o atendimento na CASAI, né, com apoio do Ministério da Defesa, das Forças Armadas. E agora também já foi determinado a reestruturação da base aérea lá no Surucucu, para que possa ter a condição de pousar avião em maior porte, né, para levar, inclusive, mais alimentos e a infraestrutura para montar um hospital de campanha lá no Surucucu, porque a partir dali vai facilitar o atendimento, né, vai facilitar essa assistência de saúde, né, de uma forma mais próxima lá ali das malocas, né, que estão dentro de todo o território Yanomami. E a partir dessa base, né, do Hospital de Campanha no Surucucu, pensar também como distribuir essas equipes para dentro dos polos bases, né, as unidades de saúde que já existem hoje, né, como parte da estrutura do DICEI. Importante dizer que, para que a gente consiga sair dessa situação de emergência de saúde, né, é preciso combater a raiz, que é o garimpo ilegal. Não é possível mais que 30 mil indígenas Yanomami siga convivendo com 20 mil garimpeiros dentro do seu território, né? E trazendo essa consequência da contaminação da água, né? Então, para isso, o governo federal, de forma articulada, né, interministerial, já está organizando, né, ações para retirada dos garimpeiros, para garantir a construção de poços artesianos e também de uma estrutura de cisterna para captar a água da chuva, né? Um sistema de comunicação para levar para dentro das aldeias, tanto para ter essa comunicação direta das equipes de saúde, quanto do próprio povo também se comunicar, né, com as outras regiões e com as suas organizações, né? Para isso, o Ministério da Justiça já está organizando também esse plano de operação para começar essa operação, né? E como uma medida efetiva, o presidente Lula já publicou um decreto, né, que bloqueia o espaço aéreo aqui no estado de Roraima para impedir, né, a decolagem e aterrissagem de qualquer outro voo aqui, né, no estado de Roraima, né, sobre o território Yanomami. Só está permitido no momento, né, os voos do DICEI, né, e da FAB, que estão agora fazendo esse atendimento para levar alimento, para levar as equipes de saúde e fazer essa remoção de pacientes, né? E só assim a gente vai conseguir, de fato, né, a começar a ter os resultados que a gente espera para combater, né, essa situação de calamidade, né, e tão absurda que é, né, a gente hoje vê a situação do povo Yanomami. Então, não se justifica que voos continuem sobrevoando aqui o território Yanomami, sendo que aqui no estado não há nenhuma autorização, nenhuma, para exploração de minérios. Não há permissão, né, não há nenhuma autorização legal para essa exploração. Então, tudo que é garimpo que está no território Yanomami é considerado ilegal, portanto, né, precisam ser retirados imediatamente. Acho que é o que, nesse momento, o governo federal está decidido a fazer, né, para a gente combater toda essa situação. E eu aqui, na condição de ministra, né, do Ministério dos Povos Indígenas, estamos muito comprometidos a acompanhar de perto essa situação para que a gente possa manter as equipes em áreas também em segurança. Porque vamos enviar as equipes para o atendimento de saúde, né, nos polos base e nas unidades de saúde, né, mas a gente sabe também do risco, da insegurança que se encontra essas equipes nesse momento, né, e a gente está também pensando essa forma de garantir as seguranças para as equipes de saúde atuarem em área, né.
e estamos aqui à disposição. Sabemos que às vezes tem muita pressa da imprensa de ter mais informações, mas acho também que é o momento da gente organizar, é o momento da gente ter essa sistematização entre nós, de quantas equipes, quantos profissionais a gente precisa, né, qual a totalidade das pessoas que estão aqui precisando de assistência médica, que precisam ser devolvidas para suas localidades, assim como essa identificação de quantos mais estão lá no território que a gente nem sabe que estão precisando também desse atendimento. Então, acho que esse momento ainda é para a gente organizar, né, todo esse nosso trabalho e a gente poder ter informações, né, atualizadas, mas também mais precisas para serem divulgadas e assim, né, cada pessoa saber como melhor ajudar. Estamos também restringindo um pouco, né, esse voluntariado que está chegando em todos os lugares. Tem também, assim, uma ansiedade, uma vontade de ajudar, mas a base aqui também, né, o movimento indígena local, né, o UDC e a FUNAI precisa também desse tempo para organizar esse apoio que está chegando, né? E nós entendemos que são voluntariados, são ações necessárias, mas é preciso o Estado, nesse momento, se fazer presente e assumir a responsabilidade dessas ações. Muito obrigada. Temos essa informação já, que muitos garimpeiros estão saindo, mas é bom que saia mesmo, né? Porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros, demora aí um tempinho, né? Então, se eles começam já a sair, né, acho que estão corretos, porque o chamado que nós estamos fazendo é para isso mesmo, né? Se eles saem sem precisar dessa força de segurança, dessa força policial, então melhor para todo mundo. Vocês querem falar, alguém, sobre isso? Vocês estão nessa luta. Referente a resgate, ontem mesmo nós tivemos a solicitação de 2 crianças para serem resgatadas. O que ocorre? As aldeias, as malocas, fazem a solicitação para a unidade vai até a maloca, observa, traz essa criança para as unidades ou do Surucucu ou do Auaris, avalia, estabiliza a criança, se for o caso, ela solicita a remoção. Então, e esse apoio é o Exército que está dando, assim como o próprio DICEI, com o que ele tem de logística com os aviões. Então, isso é feito, isso está ocorrendo, né? Mas ainda nesse modelo de que as equipes ainda não estão conseguindo adentrar em todas as malocas pela situação do território atual. Só um pouquinho, eu acho que é importante, né, também nesse complemento, que o que temos agora ainda é essa realidade de que precisamos remover os pacientes, né, até a Casai de Boa Vista. Mas estamos trabalhando exatamente nessa reconstrução da pista, né, e do hospital de campanha ali próximo para evitar, né, assim, essa quantidade de pacientes, né, de pessoas que precisam aqui para Boa Vista. Então, esse plano está sendo já trabalhado, né, e é importante também a gente compreender que nós temos aí essas ações emergenciais, que é as condições dadas agora, né, mas nós precisamos compreender que nós temos aí ações que vão ser implementadas a médio e longo prazo. Tu que vai falar, né? Nós temos, em janeiro, porque na verdade sim, vamos entender que a gente consolida semanal e mensal os dados. Em janeiro foram 223 pacientes retirados da área Yanomami, né, entre desnutridos, entre malária, pneumonia e todas as outras morbidades. Então, esse foi o N em janeiro de remoções para a terra Yanomami, tá?
Não, isso não tem definido essa data, não tem definido esse... isso depende muito de todos os contextos, todas as outras variáveis que possam estar a favor ou contra, então não dá para fechar período disso, tá? Bom, acho que isso é um plano que não pode ser dito na coletiva, né? Olha, as informações são a partir da inteligência do governo, mas também, né, como informação aqui da própria região, do movimento indígena e também já do trabalho do DICEI local, né, que sobrevoam ali e tem percebido essa movimentação dos garimpeiros saindo, né? E aí, o governo federal está trabalhando já também em articulação com o governo do estado aqui de Roraima, né, para poder ter esse plano aí agora dessa retirada. Plano de transporte, digamos, né, de retirada. Sim. Tá, só para acrescentar, aproveitando que o parente Edinho do Conselho Indígena de Roraima está aqui, nós, como governo federal, nós temos que tomar muito cuidado para que não ocorra neste momento o que aconteceu em 1992, quando teve a desintrusão aqui da terra indígena Yanomami. Vocês devem ter esse conhecimento, que os garimpeiros saíram da terra indígena Yanomami e foram, né, grande parte deles foram para a terra indígena Raposa Serra do Sol, ou para outros garimpos ilegais que existem na Amazônia. Então, nós temos que ter estratégias que nós não podemos compartilhar com todos vocês, mas está sendo planejado, para que isso não ocorra. Nós temos que ter essa vigilância maior em todas as terras indígenas, e principalmente na terra indígena Yanomami, onde vocês sabem que nós temos povos indígenas isolados, então que precisam ter o cuidado. Então, nós, assim, tem questões que nós não podemos compartilhar, mas nós estamos atentos a todas essas questões. Última pergunta, a gente vai encerrar. Gente, não, acho que a gente veio aqui numa missão nesse momento, né, de falar com as equipes de saúde, da gente trabalhar esse plano de atendimento, estruturação dos polos base da cidade de saúde, e em relação a essa questão de desintrusão, quem vai poder responder é o Ministério da Justiça, tá bem? Olha, acho que mais do que ampliar é a gente agora selecionar esses alimentos, porque não é o fato de ter 1.000 cestas, de ter 1 tonelada, 5.000 toneladas de alimento que vai resolver a situação. Pode ter 30.000, não vai conseguir resolver, né? Nesse momento, o atendimento é
identificar essas prioridades e também garantir o alimento próprio que o povo Yanomami come. Né? E não é essas cestas que vêm com esses itens que compõem comumente, né, as cestas básicas que vai resolver. Então, aqui está se fazendo um estudo também, né, para compra de alimentos dos produtores, né, de outras terras indígenas, que outros indígenas já oferecem, ou mesmo na área Yanomami, uma área que tem, né, essa produção de banana, de melancia, outros alimentos que ele come para ser adquiridos para oferecer. Então, agora, né, estamos programando para fazer a compra local para levar os alimentos que eles, né, que é do seu costume, né, que é do seu hábito alimentar. E para além de pensar os alimentos, né, próprios, estamos também agora com a equipe de especialistas da saúde, uma equipe de nutricionistas, que, para além da suplementação alimentar, é preciso ter também um medicamento nutricional para a gente restabelecer a saúde de muitos daqueles que estão já numa desnutrição crônica, né? E aí não é só o alimento que vai resolver. A gente precisa pensar esse suplemento, esse medicamento nutricional, ter o acompanhamento médico para essas pessoas que estão nesse estágio, né? E garantir o alimento para a família, né, que estão acompanhando, ou mesmo, né, aqueles que estão nesse estágio de poder receber esses alimentos. Então, para além desse recebimento das cestas, né, a gente está também com esse trabalho todo minucioso para identificar essa distribuição de forma correta. Posso complementar? Vale ressaltar, né, que a gente também está planejando alternativas, né, para buscar incentivar os indígenas a produzir, né? Esse é o foco, entendeu? Porque cesta também não vai resolver o problema. Ele hoje é um problema atual, né, a curto prazo. Então nós temos que buscar alternativa, né, com diversos atores, né, instituições, né, para buscar incentivar os indígenas novamente a produzir, né, a cultivar o seu próprio alimento, né? Obrigado. Então, acho que é exatamente essa resposta que o Tiago acabou de dar, né? A gente está buscando esse plano também de produção de alimentos, né, que é o alimento próprio do povo Yanomami, entregando as ferramentas, as sementes, né, os insumos que precisam para que eles voltem a produzir seus alimentos. E aí, por isso que é importante, é urgente essa retirada dos garimpeiros, para deixar o território livre, para que eles possam ter segurança em circular no território, plantar suas roças, né, e viver ali livremente, né? Então, é preciso garantir essa retirada, é preciso garantir a proteção desse território e é preciso manter uma base permanente aqui de fiscalização para evitar a volta, né, ou o retorno dos invasores. Está encerrado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Uma falta da mesa, né? Pronto, gente. Obrigada. Valeu.